Olá, família do Friburgo Urgente, um excelente dia para você que nos assiste, que nos prestigia com sua presença, atendendo a muitos pedidos aqui da mulherada de Nova Friburgo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre política, mas com um mulherão que está aí nos representando na política. Eu estou falando hoje, gente, com a Zeidan. Tudo bem, Zeidan? Tudo bom? Comigo tudo bem. A gente está aqui falando sobre política friburguense e na política de Nova Friburgo existem poucas mulheres participando. Quando a gente chega e fala, e aí, o que você acha de ser vereadora, de vir para um caminho, né, político? A pessoa diz, não, 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 não. Como é essa experiência de ser uma mulher na política? Ser mulher na política é tão difícil quanto ser mulher em qualquer lugar nessa sociedade. Então, a gente que é mulher, a gente sabe que a gente tem já a dupla jornada de trabalho. Eu sou deputada e eu continuo com a minha dupla jornada de trabalho, porque a gente chega em casa, tem que lavar roupa, tem que trabalhar, tem que arrumar, administrar, né, a família, a casa, enfim, isso não muda. E a gente só muda se a gente tem um companheiro que tem esse entendimento e uma família que é colaborativa. Então, eu li outro dia uma frase na rede falando que nós, mulheres, somos as mães, né, dos homens que a gente educa. Então, assim, ser mulher na política é um desafio, é muito importante a gente participar, porque é exatamente a política que faz a gente refletir e mudar essa realidade. Hoje eu vim aqui e até fiz uma gravação, né, ali em frente à maternidade. A gente sabe o quanto é difícil para as mulheres e para as mulheres pretas, como é difícil. No estado do Rio de Janeiro, a gente tem muitos casos de violência na hora obstétrica, na hora do parto. E eu vim aqui na maternidade porque eu fiz uma emenda como deputada para a climatização da maternidade, né, o doutor Mário Dutra, e do hospital, o Raul Sertã. E isso é política. Quando a gente consegue ter uma emenda parlamentar, que eu virei deputada, né? Não foi à toa, eu virei deputada porque eu tenho aí 40 anos de militância, de trabalho político, e não pense que é fácil. A gente, para falar, os homens tentam nos silenciar, muitos homens são machistas na política. Então, quando eu faço uma emenda, pensando nas mulheres, eu penso muito, porque eu sou mulher, né? Então, a gente, como mulher, sabe da luta que é para a gente conseguir ônibus, para a gente, quando está levando criança para a escola, quando a gente vai ter um filho, eu tenho 2 filhos, já sou avó, né, que a gente vai para uma maternidade. Para aí, você foi falando um monte de coisa. Sou vovó. E olha só, a gente tem percorrido Friburgo Urgente, é uma página muito popular, feita pelo friburguense. Então a gente recebe ali muitas mensagens de pessoas simplicíssimas, que é a grande massa friburguense trabalhadora e que tem tido assim muita pergunta a respeito do deputado. Dessa questão, o pessoal fala emenda, o que é isso? Você está juntando o que com o que, Juliana? Emenda a gente coloca lá na Alerj, na Assembleia. Eu sou deputado, vereador também aqui, é um parlamentar de legislativo, né? Prefeito é executivo, governador também. A gente é legislativo, a gente faz leis, mas a gente tem uma verba, né? Nós temos lá 2 milhões, não é muito, né, no orçamento. O deputado federal hoje tem 100 milhões para colocar nos municípios, para colocar em projetos. E eu coloquei aqui em Friburgo 500 mil desses 2 milhões. Se eu tivesse mais, colocaria mais. Foi a primeira vez que nós tivemos emenda impositiva. Olha foi a aprovada. Importância Impositiva, disso. a gente aprova, coloca e o governador tem que colocar. Então, os 500 mil já vieram. Eu coloquei mais de 300 mil aí, 300 mil e pouco, que foi mais de 500 mil. No hospital e na maternidade para colocar ar-condicionado, climatizar. Então, as mães hoje vão ter seus filhos e vai ter uma climatização. Quem está no hospital vai ter a climatização. A gente precisa de mais? Precisamos melhorar mais, mas eu preciso ter mais recursos. E coloquei um valor numa escola estadual, que é para uma quadra, né? Acabei de visitar lá a quadra, uma quadra esportiva, porque a nossa garotada precisa fazer esporte. Não só o esporte é importante, né, no processo educativo, mas a gente consegue fazer com o jovem ganhe, né, aquele prazer na atividade esportiva, ele come menos, ele emagrece, ele cuida da saúde e ele evita as drogas que estão aí nas ruas sendo ofertada,
né, para os nossos filhos aí de graça. Então a gente educa para os nossos filhos terem uma vida regrada. Então, sabe que é isso, a política é para isso, é para mudar a vida da gente. Com certeza. Né? Dentro das nossas comunidades, dentro da rede social, que passa a ser um campo aberto de divulgação, tanto de notícias quanto de fake news, né, que ali prolifera. E nós estamos conversando a respeito hoje das interlocuções. Quando eu ouvi falar de você, que aí começam a pipocar os nomes das pessoas que são mais próximas à nossa cidade, dos parlamentares que fazem efetivamente alguma coisa, veio por meio do Zé Alexandre, que já é um friburguense muito conhecido aqui em Nova Friburgo, e ele me falou a respeito de uma interlocução, né, que estava sendo feita entre Nova Friburgo e Maricá, a respeito de uma linha também que tinha tido da 1001, que parece que era de Foi sua uma autoria. indicação minha, é da minha autoria. Eu me tornei deputada em 2015, estou falando para as mulheres especificamente. E a gente que é mãe, a gente sabe como é difícil essa questão do transporte. Eu sempre me coloco como mulher, porque quando eu comecei a militar, me coloquei como jovem. Eu comecei na política com 16 anos de idade, eu estou com 57, já sou vovó. E eu frequento aqui, eu tenho o Norival, que é professor aqui na cidade, meu amigo, a família, eu tenho muitos amigos aqui. Né? Então eu frequento aqui em Friburgo desde antes de 2015. Em 2015 eu me tornei deputada, aí eu consegui ter um mandato Pezão. E eu já conversava com o Pezão, com o Deto, da gente fazer uma linha, juntando, que era uma linha turística, juntando Maricá, que é a praia, à serra. E essa linha passaria, ligando os dois municípios, mas passaria ali, né, seguindo para Niterói, fazendo essa interlocução junto com os grandes municípios, mas fazendo essa ligação turística. E foi difícil assim, para a gente conseguir conquistar essa concessão. Sim. Mas foi uma luta, a gente conseguiu. Então, assim, para quem não me conhece, eu sou de Maricá, né? O Zé Alexandre é um parceiro nosso, foi candidato aqui, ele é secretário já em Maricá já há muitos anos, trabalha com turismo. Então, o turismo é a praia aqui, né? Eu digo que é a praia porque a gente fala muito isso em Maricá, é a praia, mas o turismo é uma base da economia de Friburgo, né? E também de Maricá. A gente precisa recuperar essa economia turística, essa política de turismo para a cidade. A cidade foi muito sacrificada, a gente sabe, né, há anos atrás, e a gente precisa dar um norte para Friburgo. Friburgo tem uma oferta econômica que a gente sabe aí, com a lingerie, com o mercado que eu sou também cliente da cidade, tanto turístico, que eu gosto de ficar aqui, eu gosto de dormir aqui, mas a gente precisa dar esse marketing para a cidade novamente, recuperar isso de uma maneira mais intensa. E Maricá está fazendo isso, Maricá está fazendo uns projetos hoje que são internacionais. A gente vai ter o aniversário da cidade, vão vir prefeitos do mundo inteiro do BRICS, agora para o aniversário da cidade. A gente vende Maricá para o mundo. Quando o presidente Lula está na China e a China quer investir em ferrovia, quer investir em projetos aqui no nosso país, a gente precisa dar esse olhar para que venha também outros países investir aqui. Quando a gente traz, né, investidores para Maricá, está pertinho de trazer para Friburgo. E eu quero fazer isso. Como eu sou uma deputada, eu quero trazer também investimentos para a Serra. Hoje eu estou aqui, amanhã eu vou para Petrópolis, essa região serrana nossa é uma região muito bonita. O Rio de Janeiro é muito bonito, eu acho que está massacrado, né? A gente precisa valorizar e trabalhar outros fatores, que é a saúde, é a educação. A gente precisa dar um norte para a nossa juventude. Em Maricá nós temos o passaporte universitário, a gente tem um ônibus de graça, quer dizer, a gente tem muita coisa desenvolvida já na cidade, que eu quero trazer para Friburgo. O Norival aí foi vereador aqui. Você estava até falando de Norival. O Norival é uma pessoa muito conhecida na Nova Friburgo. Professor, ele lida com a juventude. Professor. Eu acho que muito da importância do Norival, desse olhar dele sobre essa área da educação. E ele pode estar aí passando para você a necessidade que Nova Friburgo tem em vários aspectos, tanto dentro da educação, quanto dentro do município, em áreas assim que estão muito abandonadas. A gente ainda tem muitas crianças nas ruas, nas comunidades, que estão sem ocupação, vai para aquele horário escolar e depois estão aí à deriva. Isso está prejudicando as mães do município que não estão podendo trabalhar. Sim. Porque faz o que com a criança no período em que ela não está na escola? Eu sou a defensora, e quando nós assumimos o governo em Maricá, eu sou a defensora do tempo integral. Nós estamos transformando a nossa rede pública em Maricá em tempo integral.
E creche, né? A gente que é mulher, a gente precisa de creche. Porque as mulheres precisam estudar, precisam trabalhar, precisam entrar no mercado de trabalho. Estudar é muito importante. Então, assim, a gente precisa ter uma modificação, uma mudança de políticas públicas que tenham esse objetivo, né? Que é para isso que serve a política, essa primeira pergunta. Gente, para que serve a política? É para mudar a vida da cidade. Então, essa coisa de, política é coisa chata, política não serve para nada. Política é a vida da gente. Quando a gente quer saúde, quer um médico ali bom trabalhando, esse médico ele tem que ganhar bem. O professor que está com o nosso filho na escola, ele precisa ganhar bem, ele precisa ter condição de trabalho, né? Tanto um hospital para nos atender bem, atender a mãe, atender o filho, atender o marido, né? Atender o idoso bem, mas ele precisa ter salário digno, o enfermeiro, a equipe de saúde. Então, a gente precisa ter políticas públicas que mudem a vida e que dê qualidade de vida para a população aqui de Friburgo. Então, isso é um pensar um conjunto. E aí, quando a gente pensa nessa juventude, a juventude tem que estar dentro da escola. A escola tem que ter atividade. É simples, fazer uma quadra para ter esporte, é contratar professor também de educação física para fazer atividade esportiva, fazer atividade lúdica, tem que ter a arte, tem que ter teatro e tem que ter as aulas formais, né? O professor está ali para dar conteúdo. A educação, hoje eu estava lá na escola com o Norival e o Rodolfo, que é o diretor lá da escola, do Padre Franca, e a gente discutia isso, a educação, educar a juventude e a criança, não é só o conteúdo, né? Não é só a matéria, é a matéria, mas é também o desenvolvimento cognitivo, o lúdico, a criatividade. A gente educa como a gente que é mãe e pai, né? Outro dia eu vi um menino falando do Dia das Mães e ele falava assim, porque eu sou aquariana. E aí ele falava, minha mãe de aquário é o seguinte, eu lembro que minha mãe não tinha dinheiro para comprar fruta, eu passei na feira com ela e eu vi aquele pêssego, peguei um pêssego, botei no bolso. Cheguei em casa, minha mãe viu aquele pêssego no meu bolso, me levou de volta para a feira para devolver o pêssego para o feirante. Não é essa educação que a gente dá? Então, assim, a gente tem que educar a criança e a criança está muito mais tempo dentro da escola do que com a gente. Então, é ali na escola que a gente forma o caráter dessa criança e do jovem. Se a gente não quer que o nosso filho vá para o caminho errado, né, para a marginalidade, ou que fique ocioso, a gente quer que o melhor para o nosso filho, que entre no mercado de trabalho, que seja um bom filho, um bom adulto, um bom marido lá na frente. A gente precisa dar uma boa educação. Uma honra, uma deputada, mulher, essa potência, com tanto poder transformador, ter um olhar pela nossa cidade, por Nova Friburgo. Eu adoro Friburgo, gente. Eu tenho um agradecimento imenso pela sua presença, por ter vindo aqui. Quero pedir para você, seguidor, seguidora do Friburgo Urgente, que compõe essa grande massa, nós hoje já somos mais de 100 mil numa cidade de 200 mil habitantes, e eu gostaria muito que você viesse nessa jornada de entendimento da importância da escolha do nosso representante. Não só naquele momento para prefeito ou para vereador, mas olha a importância que é você fazer uma escolha correta no momento em que eles podem fazer a diferença pela nossa cidade. Hoje é uma emenda que vem para uma escola, para um hospital, e assim a melhoria da cidade, porque ninguém faz nada sozinho. Então, continue conosco, a gente vai ter mais oportunidades, eu tenho visto algumas coisas. Quero agradecer aqui, obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço você ter vindo, agradeço a todo mundo que tem participado de forma efetiva com esse objetivo de melhoria, porque Friburgo está muito carente. E a gente acaba vendo que hoje se olha para o centro da cidade, se olha ali, como dizia minha mãe, por onde o padre anda, dá aquela arrumadinha na casa. Mas quando a gente vai para a periferia, é que a gente vê o impacto de todas essas pessoas que estão passando por momentos de muito sofrimento, de muita luta. E as mulheres precisam. As mulheres, nós temos aí, não sei como, o número aqui das mães especiais, né, que tem filhos autistas, filhos com TDAH. Tem mediadora direito nas escolas, a situação aqui, as mulheres precisam de muito auxílio. Vou te mandar zap, vou te fofocar tudo. Pode mandar. Vou te contar, olha, eu vou te mandar cada coisa. Se a gente for falar na área da educação, na área da saúde, essa questão da maternidade, de violência, lá na hora que estava fechando os olhinhos, gostando, agora aguenta. Isso é assim, corriqueiro. Entre outras práticas muito piores que acontecem lá dentro. E hoje nós vivemos em Nova Friburgo uma realidade triste, que é a política do medo, onde as pessoas ficam caladas, temendo retaliação.
a questão da democracia friburguense, ela não tem sido livre. Porque quando você se expressa, você começa a sofrer muita retaliação. E numa cidade onde as oportunidades são poucas e a população está sofrendo para colocar comida na mesa, para poder alimentar uma família, para as condições básicas, as pessoas se retraem. Então nós precisamos muito usar as redes sociais, que é ali de livre acesso a todos, para a gente trazer informação, para que as pessoas não sejam manipuladas. E nós precisamos de representantes como você lá, nos socorrendo. Obrigada pela sua entrevista. Nós temos proposta da moeda social, que é muito importante aqui. Muita coisa. A gente pode fazer outras entrevistas de cada projeto. Você volta para falar mais sobre isso conosco? Vou te mandar uma lista de fofoca, e aí você vindo, a gente bate assim, ó, e aí fazemos vários blocos. Tá ótimo. Obrigada, Zaidan. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada você que está aí junto conosco.